Marcos, capítulo de número 3. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, nós leremos dos versos 20 a 30. Marcos, capítulo 3, versos 20 a 30. Marcos, capítulo de número 3, versos 20 a 30, diz assim a palavra do nosso Deus: recebamos com fé, com temor. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perecer. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, eis a tua palavra, viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Por ela, Senhor, somos ensinados, somos edificados e também exortados. E é isso que queremos nessa noite, ser ensinados por ela, para que nossos passos possam ser dados de acordo com a tua palavra. Queremos ser edificados para crescermos espiritualmente, de acordo com este alimento sólido e eficaz para a nossa saúde espiritual. E queremos ser exortados por ela, Senhor, para que não venhamos a tropeçar, para que não venhamos errar, para que não venhamos a pecar contra Ti. Por isso, Senhor, fala aos nossos ouvidos nessa noite, mas não somente aos nossos ouvidos, mas também ao nosso coração, para que possamos ouvir e praticar aquilo que o Senhor falará conosco nessa noite. Se oramos com gratidão e temor a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um dos textos intrigantes da Escritura, porque fala de um pecado que tem muitas vezes levado dúvida às pessoas. É comum somente novo convertido, ficar preocupado se ele não pecou contra o Espírito Santo. Eu já atendi algumas pessoas que ficavam com essa preocupação. Diz assim: mas será que eu não pequei contra o Espírito Santo? Será que eu não falei alguma coisa que acabou sendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo? E é justamente esse texto que é trazido à mente quando se fala de pecados contra o Espírito Santo. Será que é só fazer gracejo? Alguém fazer um gracejo e aquilo ali se configura numa blasfêmia? Será que é simplesmente negar uma ação supostamente espiritual? Será que isso é negar o Espírito Santo? Será que condenar práticas neopentecostais é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? São dúvidas que pairam na cabeça das pessoas e muitas vezes crentes reformados, professos, que deveriam ter o conhecimento profundo da palavra, ficam preocupadas com esse amontoado de coisas que acontecem no nosso meio, com medo justamente de pecar contra o Espírito Santo. Vamos ver isso, o que Cristo está falando, o porquê que Cristo tem esse diálogo aqui e atribui aos fariseus, aos religiosos, este alerta.
Então Cristo está fazendo aqui um grande alerta àqueles que não creem no seu poder, não creem nos seus milagres, nos sinais que lhes são dados. Bom, algumas coisas interessantes nós podemos aprender aqui neste texto, claro, coisas maravilhosas que podemos aplicar em nossa vida. Verso 21, meus irmãos, nós vemos de cara no texto Marcos falando de algo que muitas vezes nós não nos atentamos. Como foi que a família de Jesus reagiu ao seu ministério? Como os irmãos, a mãe de Jesus, como eles agiram quando se falava do ministério terreno de Jesus Cristo? E aqui nós vemos já no verso 21, escancarado, uma preocupação equivocada da família de Jesus. Marcos registra isso no verso 21, dizendo que os parentes de Jesus ouviram falar disso. Isto o quê? Que está acima no verso 20, que ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo. Jesus era cercado de multidões, nós já falamos disso, né? Onde Jesus ia, multidões se aglomeravam ali, atrás dos milagres, atrás das curas que Jesus poderia fazer, e também atrás de alimento, né? Porque Jesus multiplicara alimento. Então, os familiares, ouvindo isso, saíram para o prender, tá? Porque eles diziam: o nosso irmão está fora de si. O que quer dizer isso aqui? Por que Marcos colocou este trecho da família de Jesus juntamente com um texto em que vai falar de uma blasfêmia contra o Espírito Santo, uma indagação religiosa? Marcos traz também uma preocupação familiar. Bom, a primeira reação, ela vem do círculo mais íntimo de Jesus. É o que nós vemos aqui. A primeira reação do texto de Marcos, dessa pequena película, vem daquilo que é mais íntimo de Jesus, a sua família terrena, né? Aqui se referindo provavelmente aos seus irmãos, tá? E a sua mãe Maria, tá? A motivação da família de Jesus, embora muito provável, nascida de uma preocupação, então essa reação não é do nada, não é porque surgiu assim despretensiosamente, mas era uma preocupação que eles tinham, somada a um constrangimento que estava, na verdade, fundamentada na incompreensão da sua família sobre o ministério de Jesus. Bom, a preocupação deles e o constrangimento que eles estavam vendo ali era fruto de um coração que não entendia a missão de Jesus, a missão terrena de Jesus. Por que os familiares queriam prender Jesus? Prender aqui é tirar Jesus dali, trancá-lo em casa, não deixar ele ficar no meio daquelas multidões. Porque eles ficaram preocupados com o fato de Jesus ter deixado a carpintaria do pai, tá? Jesus deixou a carpintaria do pai, deixou o lar, o convívio com os irmãos, e passou a viver com quem? Com os seus discípulos, com aqueles homens que deixaram suas famílias, deixaram os seus empregos e passaram a ser transeuntes, ou seja, passaram a ser andarilhos por Jerusalém e pelos arredores. E na concepção, aqui segundo os escritores, na concepção da família de Jesus, era loucura o que Jesus estava fazendo. Alguém que não tinha sanidade mental para fazer o que estava fazendo. E o que é que Jesus fez ao deixar o lar? Jesus abandonou a sua herança dobrada. Se vocês forem ver lá em Deuteronômio capítulo 21, a partir do verso 17, o primogênito, o filho, ele teria direito a uma herança dobrada. Jesus abriu mão disso. Jesus abriu mão de uma herança dobrada que lhe era por direito na lei. E somado a isso, a esse abandono da herança dobrada, a fama de Jesus crescia. Por quê? Milagres, curas, né? Muitos sinais, multiplicação de pão e peixe. A fama de Jesus crescia, era o curandeiro, era o grande ensinador, o professor. E junto com essa fama, crescia também o que? Paralelamente, a perseguição a Jesus. E essa perseguição, ela não vinha
de Roma, ela não vinha de salteadores, ela vinha dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, daqueles homens que eram peritos na lei. Olha de onde vinha a perseguição. Então veja que interessante. Jesus anuncia o reino de Deus, faz sinais, cumprindo a escritura, qual é a reação da família? Uma preocupação a ponto de querer tirá-lo dali, prendê-lo em casa, porque ele abandonou a sua profissão, abandonou sua herança, abandonou sua família e passou a viver na rua, passou a viver com um andarilho, com outros homens, né, que abandonaram também sua família e profissão. E Jesus estava sendo perseguido pelos religiosos. Assim, meus irmãos, prendê-lo para a família de Jesus, prendê-lo era uma forma de protegê-lo e evitar o pior. Porém, o que acontecia aqui? Os irmãos de Jesus, a família de Jesus, eles desconheciam o plano de Deus. Eles esqueceram do que os profetas diziam, ou prediziam, ou profetizavam. Eles não se atentaram que Jesus era o cumprimento da profecia, que ele veio com uma missão estabelecida: morrer pelo seu povo. Não foi isso que o anjo disse quando encontrou com a Maria? O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo. Jesus então tinha uma missão que a família não compreendeu. E olha que interessante, passado mais de 2000 anos depois, nós vivemos um pouco dessa luta de Jesus. Nossa família acha que nós estamos doidos, porque nós agora andamos com um livro embaixo do braço e seguimos o que esse livro diz. Muitas vezes nós deixamos família, nós deixamos lazer, nós deixamos afazeres para se reunir dentro de um local com outras pessoas que fizeram as mesmas coisas, deixaram sua casa, deixaram lazer, deixaram entretenimento, para se reunir juntos, para cantar hinos e ouvir alguém pregar a palavra desse livro. O que é isso para o mundo? Loucura. Para o mundo é loucura, porque nesse exato momento, às 7 horas e 40 minutos, pessoas que não pensam como nós, que não entendem o chamado divino de Deus na nossa vida, elas estão fazendo o quê? Dançando, bebendo, comendo, elas estão farreando, elas estão dando lugar aos seus desejos carnais. Elas estão se alegrando, se divertindo, elas estão reunidas em família, contando piada, comendo uma bela pizza, ou um belo churrasco, ou então dividindo um queijo aqui, uma sopa, alguma coisa assim, rindo, contando piada, se divertindo, e hora vai, o minuto passa, a hora passa, e é possível que alguém lembre e fale assim: cadê o fulano? Ah, está na igreja lá. Fala, meu, ele ficou doido, ficou maluco, deixou tudo para ficar na igreja lá com um monte de crente, cantando um hino chato e ouvindo um pregador. De certo modo, nós estamos vivendo um pedacinho do que Jesus viveu, a incompreensão do chamado divino por parte daqueles que fazem parte da nossa intimidade, daqueles que são chamados nossos familiares. Por isso, Jesus, certa feita, nos disse que se nós deixássemos pai e mãe, nós receberíamos um tesouro maior dos céus. É recompensa. Nós temos uma recompensa pelo ato de seguir Jesus. Mas a segunda acusação que Jesus recebe nesse texto, ela vem no versículo 22. Olha o que diz o 22 aí. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebub, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios, né? Isso é muito interessante. Se a reação da família de Jesus foi a incompreensão, a reação dos escribas foi de malícia deliberada, foi de maldade de coração. Quem eram esses homens? Os escribas, né? Quem eram os religiosos aqui? Esses homens eram teólogos, e podemos dizer
dizer, de certa maneira, juristas de Israel, que conheciam a lei de ponta a ponta. Eles vinham diretamente do centro do poder religioso daquela época. E é interessante, meus irmãos, que eles não podiam negar o poder que era manifestado em Jesus, o poder que Jesus exercia sobre as obras do mal. Eles não podiam negar os milagres feitos por Jesus, porque os milagres feitos por Jesus eram incontestáveis, inegáveis, e eles eram incapazes de refutar esses sinais, esses milagres, com evidências, porque as evidências estavam claras em Jesus, e eles não tinham como negar, refutar as evidências. Por quê? Estavam se cumprindo os profetas, cegos estavam vendo, seus olhos estavam sendo abertos, mudos estavam falando, ou ex-mudos, estavam sendo curados, paralíticos estavam sendo curados e andando, os leprosos estavam sendo purificados e limpos e voltando para a sociedade, os mortos estavam sendo ressuscitados por Jesus, e principalmente transformação de vida estava acontecendo, e estava tudo isso na frente deles. Como negar as evidências? Eles não tinham como negar. E uma tática que é feita de lá até aqui, meus irmãos, se repete nos dias de hoje, é simples. Quando uma pessoa não consegue refutar a evidência, o que ela faz? Ela ataca a fonte. Chama-se, no grego, no latim, na verdade, chama-se o argumento ad hominem. Quando você não consegue atacar o argumento de uma pessoa, você atinge ela. O que é feito hoje na política? O que é feito nos grandes debates hoje? Quando você não consegue derrubar o argumento de uma pessoa, você ataca ela. Isso é um argumento ad hominem. E eles fizeram isso com Jesus, começaram a atacar Jesus. Tinha como negar os milagres que Jesus estava sendo feito? Não. O que Jesus está fazendo? Não. Tinha como negar que o cego estava... Lembra aquele cego que foi curado? Ele disse assim, porque como você foi curado? Me explica aí. Olha, eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Se vocês querem saber melhor, vai perguntar para Jesus, porque eu era cego e agora eu vejo. O cego estava dizendo, vai consultar a fonte. Não tinha como negar. Não tinha como negar as evidências. Então as acusações, meus irmãos, ou a acusação, era uma acusação hedionda, Eles afirmavam que Jesus, para expulsar demônios, ou o poder que Jesus tinha para expulsar demônios, vinha de quem? Do próprio Satanás, dos próprios demônios, a quem eles atribuíam de uma forma pejorativa o nome de Belzebu. Esse termo Belzebu, esse nome falado aqui no texto, é um termo que significa, na sua tradução mais rasa, ela significa Senhor das moscas, ou Senhor do esterco. Olha o que eles estavam falando, dizendo que Jesus possuía um espírito, um demônio das moscas, ou ele era o Senhor do esterco. E isso aqui, meus irmãos, essa atribuição, na verdade, era uma rupleta. Ou seja, o que é uma rupleta? Rupleta era uma espécie de erro de nomenclatura. Um exemplo, tem muita gente que fala mendigo, mendigo, na verdade é mendigo, A pessoa então troca o nome ali, ou então salsicha, ou salsicha, troca os nomes ali, problema para problema. Então isso se atribuía a algo lá do Velho Testamento. O nome Belzebu ele foi criado pelos judeus aqui, como essa alteração de palavra, chamada rupleta, alteração de palavra, ou uma frase, ou uma coisa assim. E na verdade Belzebu se chamava Baal-Zebub. Baal-Zebub. Quem era Baal-Zebub? Se você der um pulinho lá em 2 Reis, capítulo 1, versos 2 e 3, você vai ver que Baal-Zebub era o ídolo protetor de Ecrom, cidade dos filisteus. Deus enviou um profeta para falar, e ali em 2 Reis eles falaram o quê?
eles buscaram um Deus, o Deus dos filisteus, e o Senhor repreendeu eles porque eles buscavam um Deus falso. Então, os judeus irados por serem repreendidos por Jesus, esses religiosos, então fizeram o quê? Resolveram difamar a pessoa de Jesus e tentaram colocar dúvidas sobre a sua credibilidade, sobre os milagres que ele fazia, que não eram milagres puros. Essa prática, meus irmãos, não era nova, porque já havia acontecido diversas e diversas vezes, e acontece até os dias de hoje, né? Quando alguém se levanta em nome de Deus na Bíblia e nos nossos tempos, se levanta também o quê? Difamadores e críticos para acusar os enviados de Deus, como aconteceu lá em 2 Reis, acontece ainda nos dias de hoje, tá? Quando profetas se levantam também as oposições. Então este Baal, né, significa dono ou senhor, né, somado ao segundo nome aí, Zebub, né, senhor das moscas, ou outra coisa assim, né? Esse acréscimo aí, Zebub, né, que era senhor dos estrumes. Olha a ofensa que eles estão atribuindo a Jesus. Que ofensa grave! Diante da bondade, da misericórdia do Senhor, eles não querendo reconhecer que Jesus é o Messias prometido, é o cumprimento das profecias, eles procuram difamar, mas difamar de um modo pejorativo, de um modo muito feio, dizendo que Jesus ou fazia as coisas por um espírito maligno. Com isso, meus irmãos, Jesus responde de uma maneira inteligente. Jesus era e é e será sempre maravilhoso, né? E Jesus, então, para refutar aqui o argumento maligno daqueles homens, Jesus conta-lhes uma parábola para mostrar-lhes, ou para mostrar a eles, que Jesus não poderia saquear o valente e arrancar vidas das suas mãos, ou das mãos sujas de Satanás, se Jesus não fosse um outro valente. Então Jesus vai contar uma parábola a eles, né, para dizer isso. Assim, Jesus se declara oposição a Satanás e não o próprio Satanás, tá? Ele confirma seu trabalho de desfazer as obras de quem? Do diabo. Então ele não pode operar por espírito de Satanás se ele é oposição a Satanás, se a missão de Jesus é desfazer as obras do diabo. E mostra que Jesus age contra o valente pelo Espírito Santo e não pelo espírito de Baal Zebub. E aqui vem a lógica irrefutável de Cristo nos próximos versos 23 a 27. Acompanhe comigo, por gentileza. Então, convocando-os, Jesus lhe disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Olha a inteligência de Jesus, olha o argumento perfeito de Jesus. Como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perecer. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saquear a casa. Meus irmãos, que argumento maravilhoso de Jesus! Que argumento! Vocês estão dizendo que eu expulso os demônios por espírito de Baal Zebub? Então me explica. Este homem está possesso, que foi aí o caso. Jesus está expulsando o demônio de uma pessoa. Se ele está agindo por espíritos malignos e está expulsando um espírito maligno da vida de alguém, ou seja, está desfazendo a obra, então temos um erro aí. O reino está dividido. Há um problema ali de divisão. Aquele homem está sofrendo as obras do diabo. Então o próprio diabo diz: eu vou desfazer as minhas obras. Alguma coisa não está certa aí.
E Jesus diz, então, Jesus coloca a sua lógica irrefutável diante dessa acusação tão gravíssima de que ele fazia por meios de Baal-Zebub. A resposta de Jesus é um exemplo magistral da sua sabedoria divina e de uma lógica irrefutável. Jesus não reage com ira descontrolada, porque, meus irmãos, convenhamos, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que liberta pessoas das obras do diabo, cura, faz milagres e prodígios, recebe uma ofensa tão grave, é natural do ser humano reagir com o quê? Com uma ira descontrolada, com uma ira tremenda. Ninguém gosta de ser caluniado, ninguém gosta de receber atributos pejorativos na sua vida. Qualquer um de nós aqui presente nessa noite, se alguém chegar e atribuir a você um defeito ou algo que você não é, você vai ficar bravo. Você vai dizer, opa, pera lá, me respeita. Você está falando com quem? Quem você pensa que é? Né? Ninguém gosta de receber atribuições pejorativas. Jesus, ele então reage de uma forma calma. Ele não se descontrola. Ele não ira, mas ele refuta com parábolas que desmantelam, desmontam o argumento daqueles escribas, daqueles doutores da lei. E ao mesmo tempo que ele faz isso, irmãos, o que ele faz? Ele revela a sua natureza verdadeira e revela a sua missão, que é destruir as obras do diabo. A primeira parábola que ele fala, que ele cita, ele coloca um argumento muito lógico. Ok, se eu estou agindo por espírito maligno, pode Satanás lutar contra si mesmo? Pode Satanás desfazer a obra de Satanás? Pode Satanás enviar demônios para oprimir uma pessoa e o Satanás vai lá e se torna bonzinho e vai lá repreender aqueles demônios? Não, o veio está dividido se isso acontecesse. Primeiro argumento de Jesus é: Satanás não pode lutar contra si mesmo. A acusação dos escribas, desses doutores da lei aqui, era, portanto, ilógica e absurda. É absurda. Satanás não pode brigar consigo mesmo. A ação de Jesus não era um sinal da força de Satanás, meus irmãos, mas era da sua força iminente, ou da iminente derrota de Satanás. Jesus não estava agindo com o espírito maligno, Jesus estava se opondo àquele espírito maligno e declarando a sua iminente derrota, a derrota de Satanás. A segunda parábola, ela aponta para o homem valente que é Satanás. Jesus coloca assim: uma casa tem um homem valente. Quem é esse homem valente? Satanás. Qual é essa casa? O mundo, tá? O mundo, o sistema sobre o qual esse valente exerce domínio. Então Satanás é o valente que está na casa, o mundo, aonde ele exerce domínio pela sua força. E os seus bens, quais são os bens dele? São as almas cativas à opressão demoníaca. Para libertar essas pessoas, somente alguém mais valente do que o valente. E Jesus está dizendo assim: como é que essas pessoas, como é que essas almas cativas e possuídas, né, elas vão se libertar? Se alguém mais valente não entrar na casa, não vir ao mundo, amarrar o valente. E não foi isso que Jesus fez com Satanás? Apocalipse 20 diz que o Senhor amarrou Satanás por 1000 anos. O prendeu para o quê? Qual a missão? Para que ele não enganasse mais as nações. Apocalipse 20 diz isso. O Senhor amarra Satanás, prende Satanás, tira o seu domínio sobre as nações. Agora Satanás não pode mais enganar as pessoas. Ele não tem mais domínio sobre as pessoas, porque alguém mais valente veio e desfez as suas obras. Esta é uma das maiores afirmações, meus irmãos, da divindade e do poder soberano de Jesus sobre as trevas. Jesus está dizendo para aqueles homens que ele não é um agente de Satanás.
mas ele é o conquistador, que nem Satanás tem poder para impedir as obras de Jesus. Com isso, Jesus mostra a eles em um só argumento: um demônio não pode impedir a obra de outro demônio. Minha missão é desfazer a obra daquele demônio. Portanto, não é pelo espírito de Baal-Zebul, mas é pelo Espírito Santo que Jesus está agindo. E por fim, versos 28 a 30, diante desse argumento, que agora Jesus desmontou o argumento, né? Jesus desmonta o argumento e agora ele vai fazer o quê? Um grande alerta. Percebam a progressão de Jesus. Jesus faz uma pergunta, né, para dizer: eu estou expulsando isso do espírito de Satanás? Satanás pode ir contra si mesmo? Reino dividido não prospera. Então ele conta duas parábolas, né? Desmontando aquele argumento ilógico. E agora, diante disso, ele faz um grande alerta, a grande advertência, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha o que diz os últimos dois versos 28, 29 e 30, os três versos finais. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Primeira coisa, Jesus fala sobre o perdão e o erro aqui. Jesus afirma que os pecados dos homens podem ser perdoados. Não há pecado que não possa ser perdoado. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar todos os pecados. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você pecou, não importa qual é a gravidade, a profundidade, a dimensão do seu pecado. O sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de todos os pecados, diz João na sua primeira carta. Se confessarmos os nossos pecados, ele é poderoso para nos perdoar todos os pecados. Mas Jesus faz um alerta aqui aos homens, a esses homens, que é contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem insultar de forma, prestem bem atenção, de forma consciente e intencional o Espírito Santo, chamando o bem supremo de obra do mal, não tem perdão. Eu quero repetir: aquele que insultar de forma consciente, cognitiva, que é a questão cognitiva, racional, intelectual, e consciente, intencional, né? Consciente e intencional, quem insultar o Espírito Santo dessa forma, chamando o bem supremo, o Espírito Santo, de obra do mal, não tem perdão. Não há perdão. Assim, a blasfêmia contra o Espírito Santo, meus irmãos, não é proferir uma palavra de maldição em um momento de raiva, em um momento em que a pessoa está presa no pecado. Ela não tem noção disso. Muitas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo, elas dizem: aquelas igrejas lá são igrejas que praticam coisas malignas, aquilo lá são espíritos malignos. Elas não sabem o que falam. Elas não estão fazendo isso de forma consciente e intencional, porque elas não têm conhecimento do que elas estão falando. Elas estão mortas nos seus pecados e nos seus delitos. Então não é proferir uma palavra de maldição em um momento de raiva, não é ter dúvidas sobre a fé. Tem pessoas que falam assim: eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo porque eu tenho dúvida da minha fé. Não é isso. Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Como eu já disse, né? É a rejeição final, deliberada, consciente do testemunho que o Espírito Santo dá a respeito de Jesus. Lembremos
o Espírito Santo, ele foi enviado quando Jesus é assento aos céus. João 14 diz isso, Jesus diz lá: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, e ele vai lembrar-nos, né? Ou vai fazer com que nós se lembremos, com que nós não deixemos, não percamos da nossa mente, do nosso coração, a obra de Cristo, as obras de Cristo, ou a obra de Cristo na cruz, né? Então o Espírito Santo vem testemunhar de Cristo. O Espírito Santo, ele dá o testemunho de Cristo a todas as pessoas. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar de forma consciente o testemunho que o Espírito Santo dá a respeito de Jesus Cristo. Esses doutores da lei, esses homens que eram juristas da lei, que conheciam os pontos principais da lei, que sabiam, eles tinham capacidade cognitiva, intelectual, racional, para entenderem que o que estava acontecendo ali nos arredores de Jerusalém era o cumprimento das Escrituras. Eles tinham consciência daquilo. Eles viram, meus irmãos, a obra clara diante dos olhos deles. Inconfundível o que eles estavam vendo eram as obras que o Espírito de Deus estava fazendo através da pessoa bendita de Jesus Cristo. E eles tinham essa noção com pleno conhecimento da lei. E eles faziam essa atribuição das obras que Jesus fazia a Satanás de forma consciente. Eles não eram mais inocentes. Eles chamaram o Espírito Santo de Deus de espírito imundo, de forma consciente, com capacidade de compreender o que eles estavam fazendo. O motivo do aviso de Jesus, meus irmãos, e Jesus explicou para eles, porque os religiosos daquela época, eles olhavam para o poder de Deus que era operado em Jesus e diziam de forma muito clara, porque os seus corações estavam já tinham abandonado a verdade, a justiça. Eles estavam possuídos por um espírito maligno. Então eles abandonaram de vez o temor a Deus e fizeram aquilo com intencionalidade, atribuindo a espíritos malignos. E por que esse pecado não tem perdão, como nós já falamos? Né? Porque é um pecado imperdoável, né? Esse pecado ele é imperdoável não porque a graça de Deus é insuficiente para perdoar esse pecado, ou para anular isso, né? Tratar aqui. Mas é porque, meus irmãos, aqui nós vemos uma clara rejeição, tá? Da convicção da regeneração mediante o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele faz parte da própria divindade, tá? Não é um Deus à parte, ele é o próprio Deus, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, conforme diz o apóstolo João, lá no seu Evangelho, capítulo 16. E é o Espírito Santo quem atrai a Cristo os pecadores. E é Ele quem sela a salvação do ser humano. Rejeitar o Espírito Santo de forma definitiva e consciente é fechar a única porta pela qual o perdão pode entrar. Por isso que esse pecado é imperdoável. Porque quem pratica de forma consciente, racional, ela está fechando a única porta, ou fechando de forma definitiva a única porta pela qual o perdão pode entrar na vida dela. É um estado, meus irmãos, quem pratica esse pecado é uma pessoa que está num estado de endurecimento do coração. E esse endurecimento é tão completo, ele é tão pleno, que a pessoa se torna incapaz de se arrepender daquilo que ela fez, como esses homens que permaneceram até o fim com essas convicções de que Jesus agia mediante espíritos malignos. Concluindo, meus irmãos, esse texto de Marcos
nos coloca diante de uma decisão. Ou andaremos com Jesus, ou andaremos com o maligno. Não há terreno neutro. Ou nós escolhemos andar com Jesus, ou nós escolheremos andar com o maligno. Ou escolheremos andar na luz com Jesus, ou escolheremos andar nas trevas com o maligno. Ou nós aceitemos o discipulado de Cristo para nos tornarmos cristãos verdadeiros, autênticos e sermos parecidos com Cristo, ou nós andaremos e aceitaremos as práticas do mal, as obras do mal, e nos tornaremos semelhantes a Ele. Com isso, ainda que perseguidos, caluniados, devemos anunciar o reino de Deus, se quisermos andar com Jesus, se quisermos praticar as boas obras, se quisermos continuar as obras de Cristo, devemos então anunciar o reino de Deus. Perseguição vai ter, calúnias teremos, oposições vamos ter dentro de casa, fora de casa. O diabo nunca vai descansar de nos perseguir, nunca vai nos cansar de se levantar contra nós. Historicamente, meus irmãos, a igreja foi acusada de obras malignas, algumas delas. Sabiam que a igreja ela foi acusada de canibalismo? Os crentes, os cristãos foram acusados de canibalismo. Este é o meu corpo repartido por vós. Os acusadores diziam: aqueles cristãos, eles estão comendo carne humana, eles estão dizendo lá, numa reunião deles lá, que o corpo, aquilo ali é o corpo de Cristo, então eles estão praticando canibalismo. Fomos acusados durante a história de incesto, por causa do nascimento de Cristo, de tantas outras coisas mais. Ao longo da história isso foi recheado. Os opositores sempre se levantaram contra o povo de Deus. Atualmente, nos dias atuais, ateus de diversos lugares do mundo, eles não dizem simplesmente que o cristianismo é insano ou ilógico. Eles afirmam que o cristianismo é do mal, imoral e injusto. Pessoas não têm mais vergonha de gravarem aí nos seus TikToks da vida, dizendo assim: o mal do Brasil é a igreja evangélica. Eles são do mal, eles defendem o patriarcado, eles defendem o machismo, eles defendem as coisas mais horrendas do mundo. Eu conversei com um irmão por esses dias. Fiquemos afastados disso. Pessoas sem compromisso com a verdade, ignorando os fatos, elas vão gravar vídeos, vão escrever textões, acusando você de alguma coisa do passado, acusando a igreja de passar pano, é o termo popular, acusando a igreja de fazer conchavos e de prejudicar a sociedade, como alguns já fizeram por esses dias aí. Ou então vamos dizer assim: a igreja evangélica ela fica caladinha porque ela está recebendo dinheiro por fora. Não precisamos responder essas pessoas escrevendo textos embaixo de textos. Não precisamos pegar o nosso celular e gravar vídeos para responder essas pessoas. Nós precisamos testemunhar Cristo Jesus. Nós precisamos mostrar a elas que diante das evidências, elas não têm do que nos acusar. Que diante das evidências que são tão claras, que estão tão nítidas diante dos olhos dela, porque os cegos estão sendo curados, os enfermos estão sendo curados, pessoas estão sendo transformadas, eu e você fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Diante disso, meus irmãos, a nossa resposta é: eu não tenho tempo para responder você. Eu não tenho tempo. Eu estou numa obra e não posso parar. O nosso evangelho é o evangelho de ação, porque pessoas nessa cidade estão precisando de você e de mim para ouvir de Cristo Jesus, nosso Senhor.
elas estão precisando ser discipuladas, estão precisando ser evangelizadas, como nós fizemos no dia de ontem. Quantas conversas boas tivemos no dia de ontem, pessoas que paramos na rua e nos atenderam, e deixaram-nos orar por elas, dizendo assim: ore por mim sim, eu estou precisando de oração, ore pela minha família, ore pelo meu filho, ore pelo meu pai, pela minha mãe. Nós não temos tempo para responder opositores. A nossa missão é levar o reino de Deus, é anunciar que o reino de Deus já chegou. Com isso, meus irmãos, aplicando para a nossa vida, esteja preparado para a imprensa. Talvez dentro da sua própria casa você vai ser incompreendido. Mas hoje, domingo, você vai fazer na igreja. Fica aqui, vamos comer uma pizza, vamos assistir um joguinho, vamos assistir um filminho aqui. Vai para a igreja não. Não precisa não, esse fanatismo. Deixa de ser religioso, religiosa. Se prepare para isso. Você não ouviu isso, se é que você já não ouviu. Celebre a supremacia de Cristo. Nunca devemos temer o poder do inimigo. Jesus é mais valente do que Satanás. Jesus é mais poderoso do que Satanás. Não tema o poder, vamos colocar entre aspas, do valente que está no mundo. Nossa vitória, meus irmãos, não está na nossa força, não está no nosso braço, mas está na autoridade daquele que já amarrou o valente, daquele que está conosco. Como a palavra de Deus diz, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Confie naquele que anda ao seu lado. Confie no poder soberano de Jesus. Por fim, meus irmãos, mantenha um coração sensível ao Espírito Santo. Lembre-se dessa advertência. A advertência de Jesus é um chamado para mim e para você, para a sobriedade espiritual. Nós devemos cultivar o coração que seja pronto para ouvir, para crer, para obedecer ao testemunho do Espírito Santo. Meus irmãos, o nosso desejo do Senhor é que jamais, e essa é a nossa oração, que jamais o nosso orgulho, ou que jamais sejamos tomados por orgulho, ou por uma incredulidade que nos leve a resistir ou a desprezar a obra do Espírito Santo iniciada em nós. Sejamos crentes verdadeiros, genuínos, que entendem a ação do Espírito Santo em nossa vida, e creiamos no poder do Senhor sobre nós. Finalizo, meus irmãos, com uma bela palavra de C.S. Lewis, o escritor de Crônicas de Nárnia, entre outros livros. C.S. Lewis, escrevendo, ele diz: não há como ter uma atitude neutra diante da pessoa de Jesus. E hoje vimos que ele não era um lunático, nem tampouco um demônio, mas Deus verdadeiro. E ele finaliza com uma pergunta: qual a sua atitude diante de Jesus? Segui-lo ou abandoná-lo? Achar que ele é um lunático ou achar que ele é Deus verdadeiro e poderoso? Isso implica na minha e na sua atitude amanhã, segunda-feira, nos nossos relacionamentos internos, dentro de casa, e externos, nos nossos afazeres. Não temos como ficar neutros, independente da oposição. Maior é o que está em nós.